Olá, tudo bem? Hoje a gente tem uma aula mais do que especial, é uma aula onde eu fiz várias palestras, onde eu falei com vários C-levels, em empresas que me convidaram, dentro das empresas que eu trabalhei. É uma palestra que eu mostro bem o que está acontecendo no mundo de hoje, onde eu chamo os robôs e o medo de amanhã. Então, você aí tem o privilégio de assistir essa palestra incrível que sempre me rendeu muitos elogios. E vamos a ela, e eu já começo logo a palestra falando o seguinte: revolução digital. Tá? Quando você começa a falar de revolução digital, você se assusta, mas tira o R. A evolução digital que está acontecendo é o que a gente vai discutir agora. Se você olhar, na década de 60, os computadores eram grandes mainframes. Em 1973, a gente teve a primeira ligação de celular no planeta. Olha onde a gente chegou hoje. Isso é só o começo. Tem muito mais coisa acontecendo, muito mais coisa rolando. E já vou te adiantar que eu tenho certeza que você não conhece bem toda a tecnologia que está circulando, é por isso que eu faço esse treinamento, é por isso que eu te ajudo a expandir a mente, a abrir para novos conhecimentos, e assim você vai ver que muita oportunidade está na mesa, a gente pode pegar. Então vamos lá, vamos começando fazendo uma trivia bem legal, uma coisa que eu acho muito bacana, que eu gosto, que é o seguinte: você está vendo duas fotos, a foto da direita e a foto da esquerda. É óbvio, né, já pela foto, que você consegue compreender que a foto da direita é um clima mais frio e a foto da esquerda é um clima mais quente, né? Aí eu te pergunto, quando a gente olha essas fotos, você sabe dizer de onde é que é? Então eu vou te ajudar. Então vamos olhar a foto do verão, né? É em Marseille, na França, é em Cabo Frio, Brasil, Rio de Janeiro, é na Califórnia, nos Estados Unidos, em alguma daquelas praias belíssimas, ou é nada disso? E na direita, a gente está falando que é nos Alpes suíços, na Noruega, em qualquer ponto da Noruega, aquele clima frio, ou em Aspen, nos Estados Unidos, né, que tem muita neve, ou não é nenhuma delas? Vamos lá, para e pensa um pouquinho, onde é que você acha que é cada uma delas? Eu tenho certeza que a maioria aqui vai errar. Então vamos lá, vou dizer para você: a foto da esquerda é a Marseille, na França, ok, e a foto da direita é Marte, planeta Marte, tirado pelo robô que está lá. Olha como basicamente é muito parecido com o que a gente vê hoje. É essa tecnologia que está acontecendo, que está mudando, que está batendo no seu joelho e você não está percebendo o que está acontecendo, o que está mudando. E se você parar para pensar, imagina, robôs a Marte já estão lá há mais de 10 anos, colhendo informação 24 horas e enviando para a NASA. Olha a quantidade de informação que os Estados Unidos tem só de um robô, fora os outros que ele mandou, um que acabou de chegar. Então você fica pensando o seguinte, né? A gente investe quanto aqui em tecnologia, quanto que a gente investe em pesquisa, quanto que a gente investe em conhecimento. É por isso que a gente está ficando para trás, é por isso que eu criei esse treinamento, para despertar em você, transformar a sua vida, você começar a abrir e olhar isso, tá bom? Então, depois me conta aí aqui no comentário, ou me chama lá no grupo e diz se você acertou ou não, mas com sinceridade, hein? Então vamos lá. O que acontece nos dias de hoje? A gente está vendo o quê? Robô, inteligência artificial, machine learning, automação, big data, tudo isso te dá um calafrio. Mas será que essa tecnologia toda, só que isso tudo vai tomar meu emprego? Sim, vai. Se o teu emprego for um trabalho repetitivo, cansativo, pela repetição ou pelo esforço, pelo peso, sim, você tem nós 95 a 99% que nos próximos 5 a 10 anos o teu posto de trabalho seja substituído por uma máquina. E isso não está acontecendo de agora, não. Isso já acontece há muito tempo, que agora está tomando mais velocidade. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode aprender a lidar com isso, que oportunidades tem na mesa, porque o fato é que tudo isso que está acontecendo com essa tecnologia, com essa evolução digital, tudo isso está mudando a forma que você vive,
a forma que você trabalha, a forma que você faz negócio. Imagina para os seus filhos o que há de vir. Então, é legal essa palestra para você entender bastante. Eu estou te dando aqui, como aula, um presente, um bônus maravilhoso aqui na minha plataforma. Então, quando você olha hoje, os dias de hoje, o que a gente vê? A gente vê falar muito em marketing digital. O que é marketing digital? É o mesmo conceito básico do marketing tradicional, que botava anúncio no jornal, na página amarela, panfletava na rua, botava pessoas andando com aqueles cartazes, compro ouro, compro joia, qualquer coisa assim, e depois foi para a televisão cobrava caríssimo, né, a audiência, as grandes emissoras no mundo inteiro. Então, o marketing digital, ele surgiu tendo como base esse mesmo marketing tradicional, só que para o meio digital. O que é o meio digital? É usar a internet. E a vantagem do marketing digital é que o custo é baixíssimo e você gera uma escala enorme. Então, isso mudou muito a forma de negócios. É só você ver o que está acontecendo aí. Celebridades aparecendo nos canais do YouTube, do Instagram e por aí vai. E aí eu vou falar um pouco mais sobre esse comportamento social, né? Essa era que eu digo que é o homem do digital e não o homem mais das cavernas. Isso tudo está mudando muito a nossa sociedade. Mas o marketing digital está aí e a gente tem que aproveitar e saber utilizar ele. E isso nos remete também à live, né? O que eu estou gravando aqui agora para você, eu estou usando o quê? Eu estou usando o meio digital, eu estou usando todos esses canais de streaming, e você vê isso muito em live, no Instagram e no YouTube, que são os dois que mais tem, mas também tem no Facebook, tem no TikTok, em outras plataformas. Mas quando a gente grava um vídeo assim, faz uma live, coloca isso daí, a gente está usando marketing digital na live para atrair você para cair na plataforma que a gente quer realmente vender e o treinamento. Eu me lembro que lá nos primórdios do treinamento, eram páginas que você fazia de PowerPoints da vida, páginas fixas, poucos slides, sem estar muito pesada a imagem, porque o streaming mal sustentava a tua voz. Olha o que a gente faz hoje. A gente assiste TV ao vivo, né? Netflix ao vivo. Então, isso tudo também começou a mudar a forma que a gente vive. E aí, como eu disse para vocês, todo o marketing digital, todas essas lives, todas essas plataformas, elas afuniram para te jogar para algum treinamento, para algum serviço digital, para algum produto digital. E isso tudo está funcionando graças à internet, que encapsulou isso tudo, e quanto mais banda de rede, quanto mais velocidade ela te dá, melhor é. Então, começou com a TV a cabo em casa, hoje você tem internet de fibra, vem aí o 5G, que vai ter a mesma velocidade da internet de fibra. Então, isso tudo está ajudando a você. E isso é uma mudança que não tem volta. Ou você se adapta e você aprende a mudança, ou você vai ficar para trás. Se você ficar para trás, não adianta reclamar, tá? A decisão foi sua. Então, eu sei que você é uma pessoa inteligente, então a tua decisão é o quê? Vou surfar essa onda também, e aí vem comigo que eu estou aqui te ajudando nesses treinamentos todos. E aí, quando a gente fala do mundo corporativo, o que a gente vê? A gente vê uma palavra muito forte, que é a automação e o robô. O que é a automação? É você fazer andar tudo no automático. Vou dar um exemplo básico, tá? Você pega o avião, quando o avião entra em velocidade de cruzeiro depois de decolar, o piloto vai lá, aperta um botãozinho e o avião anda no automático. Ele vai se guiando em toda a rota através do GPS, ele vai andando, e qualquer emergência o cara vai lá, põe a mão e ele mesmo pilota. O que faz o robô? O robô vai fazer todo o serviço estressante. Imagina, todo dia você tem que ir lá e ficar embalando alguma coisa, ou ficar parafusando alguma coisa, ou ficar botando pecinhas dentro de uma caixinha e fechar. Ora, as pessoas fazem esses exercícios cansativos e repetitivos, tem problemas de saúde, porque você fica o tempo todo curvado, você não se mexe, você tem o que eles chamam de ULER, né, a doença que afeta muito os teus tendões, né, tipo tendinite. Então, quando você substitui uma máquina, você passa para os olhos do empregador a produzir melhor. Você que está sendo substituído, você vai ficar aborrecido aí com isso, mas
se você parar para pensar, você precisa mudar as suas atitudes. Quem viu o desenho dos Jetsons? Lembra do desenho dos Jetsons? Tudo era automático, robô? É a nossa realidade hoje, está acontecendo. Aquele desenho foi feito por Hanna-Barbera na década de 60, início dos anos 60. Olha a visão desse pessoal. É isso que está acontecendo hoje. E aí tem uma novidade acontecendo no mercado que a gente chama de RPA, que é automação de processos. O que é o RPA? Imagina o seguinte, toda vez você recebe uma solicitação num ticket, num chamado, a solicitação diz que você tem que entrar num sistema, chegar nesse sistema, bater o teu login, tua senha e lá dar 2 checkboxes e dar OK para liberar alguma coisa. Por que eu vou ficar pagando pessoas para fazer isso? Vamos fazer trabalhos mais criativos e inovadores. Esse tipo de trabalho ele também é repetitivo, ele é cansativo, mas ele não é extenuante de carga física, né? Que a gente começou primeiro com a agricultura, né? Aqueles robôs que tomaram conta da agricultura, depois os robôs para a indústria, principalmente indústria automotiva. Não, são trabalhos extenuantes porque você fica sentado o tempo inteiro e faz mal para a tua saúde, você precisa se movimentar. E aí você começa a baixar o rendimento, aí tem várias outras implicações. Então, isso está entrando com muita força no mercado. Poucos empresários estão investindo nisso, né? Ainda entenderam isso, a vantagem que isso tudo traz para o negócio dele aqui no Brasil, e vai ter que ir, senão o negócio dele vai quebrar. E é por isso que eu falei, se você não se adaptar, você vai perder o teu emprego, ele corre risco sim. Isso tudo é o que está acontecendo no meio corporativo. Então, você pega o que acontece na internet, pega o que acontece no meio corporativo que eu acabei de falar e coloca isso tudo na balança, você entende por que as coisas estão mudando com tanta velocidade. Tá? E aí, você está preparado? Vai seguir surfar onda junto comigo? Vem cá que eu tenho bastante coisa para te falar. Tá? Então, imagina o seguinte, quando a gente olha isso tudo, quando você vai em sites de empresas e sites de imprensa também válida, correta, que trabalha de forma idônea com a reportagem, você vai ver empresas como IBM, como a Oracle, como a Microsoft, como a Apple, como a revista CEO ou tantas outras, sempre falar nesse assunto que tem a ver com tecnologia. Então, por exemplo, se você procurar, tem uma reportagem que fala qual é a moral que a gente tem nessas máquinas com inteligência artificial que pode decidir sobre a vida humana. Eu vou falar um pouco mais disso daqui, mas o que você tem que entender é que inteligência artificial não é o que você vê em filme, em cinema, na televisão, tá? Ainda está muito aquém disso. Mas sim, toma decisões, sim, aprende sozinha a fazer o que tem que ser feito. E isso não começou agora não, tá? Isso começou lá atrás, no início do século XX, lá numa experiência lá na Europa, um cientista fez um teste chamado tartaruga. Então ele botava um robozinho, botou um casco tipo tartaruga em cima para ele não enxergar nada, mas ele tinha um sensor. Toda vez que ele batia em alguma coisa, ele sabia que ele tinha que fazer o quê? Ele sabia que ele tinha que desviar. E toda vez que ele via uma luz, ele tinha um sensor de luz, ele ia andando em direção à luz. Então, isso mostrava o quê? Que você pode fazer qualquer coisa, no básico, qualquer robô que vá em direção à luz e quando encontra um obstáculo, ele contorna o obstáculo, porque o objetivo dele é chegar à luz. Isso no início do século XX, tá? A gente está no século XXI, isso foi em 1940, 1950, uma coisa assim, tá? Então você olha que a inteligência artificial não é algo novo, não. A gente busca isso já há muito tempo. Você vai encontrar também informações dizendo que até 2025, já está aí batendo na porta, a gente está em 2021, metade das tarefas vão ser feitas por máquinas e não por pessoas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países que têm um desenvolvimento muito forte assim, inclusive o próprio Japão, que a gente vê muito. Então, sim, é tarefa repetitiva, tarefa extenuante, a máquina vai fazer no teu lugar. Você tem
Mais informações sobre drones, né? Drones começou com uma brincadeira a vir essa brincadeira até a gente, mas o que você tem que entender é que drone é uma coisa importantíssima. E tem muita empresa aqui no Brasil de plantação que usa drone para monitorar sua plantação. Você tem drone para monitorar perímetro de segurança. Então, quando você coloca inteligência artificial com drone, você melhora a sustentabilidade, porque, por exemplo, no agronegócio, o drone ele consegue ver pestes que podem estar atacando a plantação por cima, ele consegue analisar solo com câmeras ultrassensíveis para ver qual é o tipo de solo melhor para uma determinada plantação, já que você não consegue ver quando você está no teu plano aqui, então você por cima você enxerga. Então, isso tudo funciona muito bem. Cientistas, hoje em dia, estão discutindo a ética de reconhecimento facial. Hoje em dia, uma pessoa procurada, quando ela anda no aeroporto, o aeroporto está fazendo reconhecimento facial. O triângulo que tem entre os teus olhos, o nariz, a tua boca e o queixo, toda essa triangulação, são marcas que não adianta, você não muda a tua fisionomia. Mesmo você usando máscara, como a gente está usando hoje por causa da pandemia, eu estou fazendo essa gravação na pandemia aqui em 2021, mesmo você usando máscara, dá para reconhecer facilmente. Qual é a ética disso? Será que não está invadindo a sua privacidade? Então, isso tudo a gente tem que discutir bastante. Tá? Outra coisa, os Estados Unidos liberou US$ 1 bilhão em pesquisa de inteligência artificial e computação quântica. Gente, deixa eu abrir um parêntese aqui sobre computação quântica. Computação quântica muda tudo que você conhece hoje das leis da física e tudo que você sabe hoje sobre computadores. O teu notebook, o teu celular, o computador do teu trabalho, os servidores, tudo muda. A computação quântica, só para você ter uma ideia, tá? A velocidade é tão absurda, eu não vou entrar aqui em detalhe, a gente pode bater um papo depois, você pede aí no chat, eu falo um pouco mais sobre isso, faço um podcast, por exemplo, ou faço uma live. Uma computação quântica, imagina o seguinte, se você para burlar uma senha num computador, um computador potente, um supercomputador, você vai levar 2, 3 meses para fazer isso, numa máquina de computação quântica, você faz isso em 1 minuto, às vezes até em segundos. Então, olha a diferença de tecnologia. E detalhes, saiu agora a gente está aqui aí no mês de abril, tá? Saiu agora uma notícia no mês de abril que a IBM vendeu o primeiro computador quântico para um hospital nos Estados Unidos. Então, isso está começando a se tornar uma realidade. Isso vai mudar tudo, 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 tudo. Escuta o que eu estou falando. Tá? Outra coisa, com a ajuda da inteligência artificial, o que o americano fez? Chamou a NASA, falou assim, NASA, a gente tem uma base de dados enorme. Se eu usar essa base de dados, usar machine learning, usar inteligência artificial, usar toda essa tecnologia, eu vou conseguir analisar melhor toda essa informação. Então, em vez de eu pegar um grupo de cientistas para ficar se debruçando durante anos, rapidamente eu descubro isso. E os primeiros testes fizeram com que a NASA encontrasse, usando todo esse arsenal que a Google ofereceu, 50 novos planetas fora do nosso sistema solar. Olha o quanto que está mudando aí. E, por último, né, não menos importante, a gente está vendo, com a questão dos drones, aviões hoje que são guiados em simulação por pilotos em combates aéreos, e o avião já está começando a ter inteligência artificial para poder tomar a decisão antes que o piloto lá remotamente tome ação para ele. Então, as coisas estão mudando muito. Isso é preocupante porque começa a ter muita frieza em combate. Mas, enfim, você vai procurar notícias, você vai achar muita coisa interessante. Tá? Então, aqui a gente vai falar bastante sobre isso tudo, a gente vai falar sobre o que é nuvem, cloud, o que é internet das coisas, o que é big data, o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que essa tecnologia toda está mexendo na tua vida, no teu dia a dia, para despertar você e acordar. Tá bom? Fica aí que tem mais. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo nessa evolução digital depois de toda essa introdução que eu fiz aqui. Então, a pergunta que está surgindo na tua cabeça é:
E qual é o reflexo que eu tenho em cima de tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está mudando? Que reflexo isso vai acontecer? Vamos lá. Tem 6 mudanças principais na tua vida hoje, nesse exato momento que está acontecendo. Ainda vai vir muito mais, mas tem hoje 6 principais mudanças na sua vida e eu vou falar um pouquinho sobre elas. Tá? A primeira grande mudança que a gente está encontrando é dirigir. Está mudando tudo. Os carros estão automáticos, os caminhões estão automáticos, as entregas estão automáticas. Esse ano, os Estados Unidos já está fazendo experiência numa cidade que eu esqueci o nome, não sei se é Seattle, eu não sei, não lembro direito qual é essa cidade agora, me falhou a memória, já está fazendo experiência de robô fazendo entrega. Então, vem um carro automático, sai um robô e entrega teu produto. Olha para onde está chegando. Então, você pega carros esses como a Tesla está fazendo, a Chevrolet está indo atrás, a Apple está fazendo. São carros totalmente autônomos, usando tudo quanto é tecnologia e sensor. Então, o carro consegue detectar quem vem de um lado, vem de outro, o sinal, o pedestre, o animal, a calçada, ele começa a detectar isso tudo, gente. E o que eu fico impressionado é que tem pessoas que falam assim, não, Marco, teve acidente lá com a Tesla, a causa foi que não funcionou direito. Não, vá atrás da informação. O cara avançou o sinal e pegou o carro da Tesla pelo meio. Tá? Então, procure saber o que está acontecendo. O problema é que isso funciona muito bem, mas as leis não permitem que o carro funcione sem ter um motorista sentado e ter volante. Eu não preciso de mais nada disso. Então, é uma questão de tempo para mudar. Tá? Então, imagina você acorda de manhã, pega teu aplicativo no celular, pim, chama um carro desse, um Uber desse da vida, entra, não tem piloto nenhum, você já informou para onde quer ir e não tem tempo ruim. Ele usa satélite para chegar à melhor rota, te deixa lá e acabou. Você não precisa mais dirigir, você não precisa mais viajar, não precisa mais fazer isso. Direção vai ser só para quem quer brincar em autódromo. Tá? Aliás, tem um problema muito sério, né? Imagina o seguinte, olha como é que é complicado. A indústria de automóveis vende uma fortuna, né? Gasta uma fortuna em marketing para dizer que dirigir é maneiro, é legal, é status, é fácil. Você acha que é fácil? Você dirigir, olhar tudo que está ao teu redor, prestar atenção em tudo, ter coordenação motora na perna e no braço simultaneamente, ter noção de aproximação, distância e velocidade. As pessoas não têm noção disso, então tem acidente pra caramba, e cada ano tem mais. Tá? Isso vai resolver um monte de problema, olha que legal. Outra coisa que vai mudar a sua vida, logística. Toda vez agora que você pede um produto, esses grandes armazéns de depósito não usam mais pessoas para ficar levando para lá e para cá a mercadoria que foi pedida. São esses robozinhos aí, como tem na Alibaba, como tem na Amazon. Esse robozinho vai lá e pega o pallet do que você pediu, coloca numa esteira, a esteira já coloca lá o teu livro, o teu celular, o objeto que você comprou, aquilo vai numa esteira, embala, já sai a nota fiscal, já está tudo prontinho, cai no caminhão, vai pegar um caminhão sem motorista automático, o caminhão vai embora, tá? Entrega para o centro de distribuição, lá é tudo automatizado, aquilo vai via drone, via robô para a tua casa. Olha como é que vai mudar. Então, cadê o emprego dessas pessoas? Vai mudar, não tem jeito, isso funciona 24 por hora, 365 dias do ano, sem falha, sem erro, sem greve, sem nada, o custo dos produtos vai lá para baixo. E a tendência, não sei no Brasil, mas a tendência lá fora é que os preços comecem a diminuir, aumente o teu poder aquisitivo. Olha que legal. Terceira grande mudança, esses robozinhos aqui, que eu chamo de Cobbit, no passado, quando você automatizava uma fábrica, você pegava robôs enormes, pesados, botava aquela grade porque era perigoso para todo mundo, custava milhões. Hoje você tem um robô desse, que ele pesa mais ou menos uns 90 a 120 quilos, ele tem esse visor com um olhinho aí, uma câmera para ficar mais amistoso para você, ele tem braço, você liga o modo de aprendizado dele com inteligência artificial e machine learning, e você vai mostrando o que ele tem que pegar, ele aprende, então ele pode embalar, ele pode parafusar,
ele pode fazer separação de produtos, ele pode fazer o que você quiser. E detalhe, esse robô, a velocidade de trabalho dele corresponde de 6 a 10 pessoas trabalhando simultaneamente e o custo dele é menor que o custo de uma pessoa ao longo do ano. Então, você vai contratar 10 pessoas ao preço de um robô que é mais barato do que o custo de uma pessoa no ano. Isso são dados americanos, não é nem no Brasil não, tá? Então, isso aí já está indo com força. Você vai lá no site chamado Rethink Robots, Think de pensar em inglês, THINKS, Rethink Robots. Vai lá que você vai ver o que esses robôs fazem. Tem um de um braço só e tem um de 2 braços. Outra coisa que está mudando muito, né? A IBM ela investiu muito pesado em inteligência artificial com o Watson. Então, o robô Watson começou a pegar em hospitais, que foram o primeiro teste dele, ficha de todos os pacientes, tá? E aí eles fizeram uma competição, pegaram uma junta médica de mega super especialistas, doutorados, master super blaster em câncer, e pegaram um robô para analisar isso tudo com inteligência artificial, sendo assessorado por estagiários para poder ajustar qualquer erro no programa lá na hora. Adivinha quem ganhou? Essa junta médica especialista, depois de ter olhado mais de 1000 laudos, ou o robô? O robô ganhou de lavada dos especialistas. Então, hoje, os hospitais de ponta já estão usando o Watson, já estão usando isso para fazer a triagem do que está acontecendo com você. Então, é rápido, isso vai mudar muito a medicina. Você só vai chegar ao médico no estágio final, vai passar tudo para o robô. Outra coisa que mudou absurdamente, né, são as fintechs como a Nubank, como a PicPay, como a C6, são empresas que hoje operam tudo sem agência, tudo online. Então, diminuiu demais o custo do banco. Então, ela conseguiu pegar o aval do Banco Central para funcionar como banco. E aí, por que você vai deixar o teu dinheiro, né, parado ou circulando, se você for abrir uma conta nesses grandes bancos? Usa o PicPay, usa o Nuconta, né? Usa eles. Tá? Se o banco não te oferece vantagem, principalmente pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, o banco mete a mão. Vai para esses bancos, você pode trabalhar em qualquer lugar do planeta, tem mobilidade, é só ter acesso à internet e um abraço. Marco, e a segurança disso está regulamentado pelo Banco Central, então não tem perigo. O perigo que você corre com esses bancos é o mesmo perigo que você vai correr com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica. Então, assim, não se iluda com essas histórias, tá? Vai atrás da informação. Uma outra grande mudança que está acontecendo são as mídias sociais. Hoje, quando você entra em qualquer mídia social, se ela é de graça, sabe quem é o produto? É você. Então, ela tem lá uma inteligência artificial por trás para entender o que você faz, quais são os teus gostos, o que você curte, com quem você falou, que tipo de imagem você está mais olhando, e ela começa a te instigar e te oferecer. Por isso que tem um vício muito forte. Aliás, até mesmo no Netflix, tem um documentário muito forte que fala sobre o poder da internet, o poder dessas mídias do Vale do Silício, que, na verdade, o que você entende que é como entretenimento, usar todos esses aplicativos de mídia social, tem uma coisa por trás que está mexendo demais com o cérebro das pessoas. Tanto é que as pessoas milionárias nos Estados Unidos não deixam seus filhos entrar nas mídias sociais antes dos 15 anos de idade. Porque até os 12 existe a formação do teu cérebro. Então, toma muito cuidado com o que falam, tá? Pesquise. E qual é o impacto disso tudo na tua vida? Simples. Aqui no Brasil, em até 20 anos, 50% dos empregos desaparecem. Tá? Acaba. Eu botei até com uma lista aqui, ó, vendedor de caixa, vendedor de varejo, caixa, funcionário de escritório, preparador de alimentos, garçom, assistente administrativo,
contador, recepcionista, montador, cozinheiros de restaurante de larga escala, jardineiro, embalador, operadores de máquina, trator, e por aí vai, né? Motorista de carro, e por aí vai. Quem trabalha hoje com Uber, daqui a uns anos, esquece, não vai ter mais vaga para motorista no Uber. Então, isso tudo, gente, que eu quero mostrar para vocês, vai sumir em 20 anos, não tenha dúvida disso. Está provado aí para você. Quer você acredite, quer você não acredite. E tudo isso que eu listei, que você pode ler aqui, dá um pause agora no vídeo e ler todos esses empregos, o risco disso acontecer está acima de 90%. Então, tem mais de 90% de chance de desaparecer o emprego. E não sou eu que estou falando, não. Eu peguei de um site, Will Roberts Take My Job. Tá? É um site americano, ele fala de emprego nos Estados Unidos. Tem que pegar o emprego que está lá e fazer a correlação com o que a gente tem aqui hoje. O que acontece lá vai acontecer aqui. O que já está acontecendo lá em 10 anos cai aqui. Então, nós estamos falando que nos próximos 5 a 10 anos, 50% dos empregos começam a desaparecer. Então, isso está mudando para cá. Mas não quer dizer que vai desaparecer e vai deixar de existir, quer dizer que vai transformar. E o que está me deixando muito assustado, e aí fica uma mensagem forte para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, avó, ou vai ser pai, mãe, ou vai ser avô, avó, entenda o seguinte, esse lá é aquele robozinho lá, o Baxter, e o de um braço só, se não me engano, se chama Sawyer. Presta atenção, 60% dos jovens no mundo inteiro estão indo para a escola e se preparam para um emprego que não vai existir mais. Por quê? Porque são trabalhos repetitivos que requerem músculo ou são extremamente exaustivos, que requerem uma repetição para fazer isso sem parar. Então, estão ocupando espaço. Fábricas, como algumas grandes marcas, montaram fábricas na Ásia para pegar mão de obra praticamente escrava barata. Essas fábricas vão deixar de fazer mal para essas pessoas, vão passar a usar o robô, que a gente discute hoje no mundo inteiro, durante essa transição, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Motorista de caminhão. Motorista de caminhão eu conheci até um pai de uma amiga minha, da minha esposa, que já até faleceu. Ele era motorista de caminhão. O que você faz? Você pega o teu caminhão, atravessa o Brasil inteiro, só que você tem paradas para dormir. E as paradas, geralmente, elas são paradas já tradicionais, porque tem segurança. Então, se cria todo um comércio em torno daquela parada de caminhão. Você criou uma microeconomia ali, e muita gente sobrevive disso. Na medida que os caminhões passam a ser autônomos, eu não preciso mais disso. Na medida que é elétrico, e eu uso bateria solar, eu não preciso parar para recarregar. O que vai acontecer com essa economia? Ela vai desaparecer. O que vai acontecer com essas pessoas? Essa é a grande preocupação. Você não está preparando elas para o que há de vir. Tá? O mundo vai ser melhor. O melhor há de vir, isso vai acontecer. Faz parte do ser humano evoluir. Mas a gente não evolui com amor, a gente evolui com dor, e essas pessoas vão sentir dor. Então, existe uma preocupação muito grande. Hoje, quando eu vejo aqui, eu moro em São Paulo, capital, eu vejo um monte de gente capinando, pintando calçada, fazendo coisas que era botar um robô para fazer. Mas por que eu faço isso tudo? Porque a prefeitura precisa empregar, o Estado precisa empregar essas pessoas, porque elas não foram qualificadas. E muitas delas também não estão afim de se qualificar em nada. Então, essa mudança, uma hora ela vai explodir, vai acontecer, senão você não sobrevive. Então, fique atento, você que está me ouvindo isso. Então, qual é a tua sensação? Eu sei que depois de tudo que eu falei, você tem a sensação que a tecnologia é hostil, isso está te gerando desconforto, está te gerando insegurança e você está morrendo de medo. Eu sei disso, causa isso mesmo, porque é o desconhecido. Por quê? Simples. Você foi para a escola, você usou uniforme, você todo dia chegava no mesmo horário, todo dia saía no mesmo horário para o recreio, todo dia você saía da escola no mesmo horário, você cantava o hino, você sentava sempre na mesma cadeira,
você sempre estava em fila, sempre pedia a autorização para falar com a professora, era segmentado, então você só tinha acesso a esse grupinho de pessoas da tua sala de aula, então tua amizade era sempre aquela mesma sala de aula, o teu contato eram sempre aqueles mesmos professores o ano inteiro. No ano seguinte, eram basicamente as mesmas pessoas, só mudava o professor. E assim você foi na tua escola o tempo todo. Quando você chegou na universidade, a mesma coisa. Com mais liberdade, mas era a mesma coisa. Você não usava uniforme, você tinha horário para entrar, horário para sair, pedia licença para falar, você sentava sempre em fileira, tudo era segmentado, o ano inteiro ouvindo o mesmo professor falar a matéria o semestre inteiro. Tendo computador na tua sala, que é a última foto à direita ou não, é assim, até hoje. E o que você vê, escuta o que eu estou falando, o que você vê, você replica e você realiza. Quando a gente fala que aquilo era ficção científica e hoje já é uma realidade, porque o homem viu aquilo, acreditou naquilo, replicou e realizou. Então, simplesmente, a gente está falando que você sai da escola, o que você encontra? O previsível, o linear, o repetitivo, o segmentado. Você tem uma fábrica que é exatamente igual à escola, todo mundo de uniforme, todo mundo tem horário para entrar, todo mundo tem horário para lanchar, para o almoço, para ir para casa, todo mundo faz a mesma coisa o tempo todo, todo é segmentado, todo mundo fala com o mesmo supervisor o ano inteiro. Você passa anos e anos da tua vida assim. E tem tudo uma hierarquia militar, hierarquia religiosa. Você tem um chefe para falar com o chefe, você tem que falar com o supervisor fala com o coordenador fala com o gerente fala com o diretor vai falar com o chefão. E isso não está se parando mais em pé, não está conseguindo funcionar mais. Isso você está tirando essas pessoas e botando máquina, então está mudando. O que acontece? Agora eu estou com um dilema. Como é que eu vou conseguir encaixar um quadrado num círculo? Porque isso está acontecendo hoje. As pessoas da geração de agora, as pessoas que nasceram a partir de 1995, 2000 em diante, não conseguem se encaixar nesse modelo, não funciona na cabeça delas. Por que não funciona na cabeça delas? Porque elas pensam diferente, porque elas são do mundo do videogame, elas são do mundo das mudanças, da velocidade. Então, calma, calma. Eu sei que você continua com medo, eu sei que você está desconfortável, está inseguro, você está vendo que seu estilo, mas calma, não é bem assim. Vamos lá. Primeiro lugar, você já presenciou, já vivenciou uma jornada digital e está aí, sobreviveu, não morreu. Tá? Que jornada foi essa? Até o início da década de 90, o que você usava? Telefone fixo na tua casa e agenda com o número das pessoas, onde você pegava uma canetinha ou um lápis e escrevia no telefone de todo mundo. Aí você ligava. Você sabia de cor, às vezes, o telefone de muita gente. Não foi? Aí, mais ou menos, em 1995, chegou a internet discada no Brasil. Lembra? Você colocava lá o CD, ligava o telefone depois de meia-noite, né? De meia-noite até as 6 horas da manhã, você pagava um impulso só no teu telefone para não ficar caro. Era a internet lerda, fazia aquele barulhinho e fazia a conexão, e você ficava lá maravilhado para ver coisas que não tinha nada a ver, ou ler um e-mail, não tinha muita função. Aí, em 2000, surgiu o celular. Então, agora você já era uma pessoa que usava a internet, tinha notebook discado, usava celular. E em 2004, a Google lança o Gmail dela. Então, todo mundo tinha Gmail. Eu tinha o Ball, que era perto dos anos 2000, né? Brasil Online, todo mundo tem direito a seu e-mail, e passou a ser tudo isso da Google, migrou tudo para Google Gmail. Então, meu Gmail, eu uso ele aí há mais de 10 anos, eu tenho esse Gmail. E aí, o que acontece? Em 2007, a Apple lança o primeiro iPhone. E o que a gente tem em 2020? Tudo é smartphone, tudo é internet, tudo é e-mail, tudo é app. Você fala com as pessoas no WhatsApp, você liga telefone de chamada em vídeo. Não é isso que você está fazendo hoje? Então você participou dessa jornada digital. Agora, olhe que
o quanto que mudou de 1990 para 2000 e quanto que mudou de 2004 para 2020. Então, repara como o mundo foi acelerando com a tecnologia, é isso que está acontecendo hoje. Então, você já participou dessa jornada, você vai sobreviver, vai por mim. O que eu digo para você é o seguinte, ter o conhecimento é a solução. Você está preocupado com o problema da mudança, você tem que pensar na solução, tem que pensar na inovação. Tá? Então, o que aconteceu? Isso tudo hoje está no celular, graças à primeira inovação que foi a computação na nuvem. Você tirou o teu e-mail e jogou na nuvem. Você pegou a tua agenda de telefone e jogou na nuvem. Então, você começou a jogar na nuvem. Então, os programas que eram muito pesados em servidores passaram a ter que ser reescritos para sobreviver na nuvem. E aí, com o tempo, na medida que a internet foi digitalizando, a gente saiu do celular analógico para o celular digital, e a gente está na tecnologia 3G e vai já para a tecnologia 5G, a gente começou a ter mais objetos conectando. É tablet, é celular, você tem geladeira, você tem Smart TV, você tem PlayStation, você tem Xbox, você tem Netflix. Você tem uma quantidade de coisas que a gente chama de internet das coisas. O que é internet das coisas? É algum objeto físico, pode ser tudo que eu falei, pode ser um carro, pode ser um prédio, qualquer coisa móvel, que possui uma tecnologia embarcada. O que é tecnologia embarcada? Que possui sensores, chip para fazer conexão de rede e transmite dado ou recebe dado. É isso, é a internet das coisas. Foi o exemplo todo que eu falei. Simples quanto isso, gente. O nome é complicado, mas é simples. Então, na tua casa hoje, você usa o quê? Wi-Fi. Você não usa nada cabeado. O que é usar Wi-Fi? É o teu celular, a internet das coisas. O celular da tua esposa, do teu marido, é a internet das coisas. O celular dos teus filhos é a internet das coisas. O videogame do teu filho é a internet das coisas. Os tablets são a internet das coisas. A Smart TV é a internet das coisas. Está vendo o que acontece? É isso. E o que é o que tanto fala de Big Data? Big Data é uma internet de eventos, que eu pego tudo o que acontece na internet e boto dentro de uma grande base de dados. Então, ela se divide em 4 pilares principais. Conteúdo. O que vem na internet de conteúdo? É blog, é pesquisa, YouTube, como é que é? GPS, e-mail. E aí você tem o bloco de pessoas que cresceu muito, que são o quê? São os apps sociais, é o Facebook, é o Instagram, é o LinkedIn, é o Twitter, é o TikTok, e por aí vai. Aí você tem a internet das coisas, eu acabei de falar, a internet das coisas também gera movimento, para saber qual é o aparelho que você usa, qual é o IP que você está usando, quanto você está gastando de banda de rede, vai coletando informações de vocês. E você tem o quê? Lugares, esses aparelhos todos se conectam, e aí você sabe, por toda a quantidade de satélites que está rodeando o planeta, você triangula e sabe qual é a posição de cada um desses. Então, isso tudo somado dão informações importantíssimas para você. Por isso que eu digo que tudo que você entra, que você não paga, o produto é você, porque essa informação foi coletada de você. Percebeu? Tá? Então, essa quantidade de informações que estão navegando na internet, só para você ter uma ideia, olha esse gráfico, de 2009 até 2020, a gente pegou de 2 milhões de HDs de 500 GB de dados transitando por dia na internet para 80 bilhões de HD de 500 GB. Tá? Então, esse é o crescimento exponencial e não para de crescer, e não para de crescer, e não para de crescer. Tanto é que a Google já informou que ela vai passar a cobrar a partir do mês que vem, acho que é maio, né? A partir de junho, ela passa a cobrar o excedente de armazenamento de fotos que você está colocando no ambiente dele, justamente por causa disso. Tá? Então, na prática, o que significa isso tudo? Primeira coisa, o volume de dados que a gente criou nos últimos 2 anos é maior do que a quantidade de dados produzida em toda a história do homem. Dá para você entender isso? Vou repetir.
o volume de dados e de conhecimento que a gente guardou nos últimos 2 anos, então, o que a gente guardou de 2018 até 2020 é mais do que tudo que a gente guardou na história até hoje. Esse volume de informações que a gente tem hoje armazenado significa que se eu pegar um iPad de 128 gigas, eu vou fazer 6 pilhas de ida e volta da Terra à Lua de quantidade de dados que eu guardei. E da Terra à Lua, eu estou falando 253 mil quilômetros. Com a tecnologia hoje, a gente leva 3 dias para chegar lá. Eu vou fazer 6 pilhas dessa. Tá? Vai até a Lua, mais outra pilha, mais outra pilha, mais outra pilha, conectando dois. Olha que absurdo. Se hoje a gente falasse que um byte, né, que é a informação, um dado que tem lá, né, uma palavra que tem lá na internet, fosse 1 galão de 4,5 litros de água, em 2 segundos haveria dados suficientes para encher uma casa de tamanho médio, tá? Então uma casa aí de 4 quartos de água, em 2 segundos. Então, isso é o volume de dados que estão passando o tempo todo. Então, você tem que ficar muito esperto. E quando eu falo desse volume de dados, o que eu aprendo com isso? Não pensar, o que o nosso cérebro é? A gente vai aprendendo as coisas na medida que cresce o quê? Tendo contato com dado, com informação visual, oral, depois escrita, cheiro, todos os nossos sentidos, isso faz com que se forme no nosso cérebro as informações. O que a gente fez com Machine Learning? Os cientistas conseguiram criar algoritmos que extraem os dados lá daquela base do Big Data para poder analisar e entender essas informações sob a ótica humana. Então, Machine Learning aprende com os dados. Isso é bem legal porque, tendo o Big Data e tendo Machine Learning, agora eu consigo conectar a inteligência artificial nisso, que é o quê? É a habilidade que o software tem de desenvolver e tomar uma ação, tomar uma decisão baseada nos dados que ela recebeu. Vou dar um exemplo prático para você. Hoje, você consegue ter aplicativos que você bota uma câmera, quando passa um gato, um cachorro, um abacaxi, um melão, uma laranja, uma maçã, uma xícara, ele consegue olhar a base de dados dele e ver a quantidade de coisas que ele aprendeu, machine learning, que esse objeto é o mesmo desenho de uma xícara. Então, os robôs hoje que estão interpretando o que você tem na mão, eles estão usando essa tecnologia. Então, há um tempo atrás, a gente falava o seguinte, né, que saber Big Data era uma coisa, saber Machine Learning era uma coisa, saber inteligência artificial é outra coisa. O que eu estou dizendo é que isso está se tornando uma coisa só. Eu não consigo mais fazer isso separado. Então, os engenheiros que estão aprendendo essas coisas estão fazendo de forma separada. E agora que você já sabe, agora que você já entendeu, quais são os benefícios disso tudo? Simples. Você tem mídia social, você tem mobilidade, você tem impressora 3D. O que é impressora 3D? Eu vou imprimir em resina ou inventar um objeto, a impressora imprime para mim, parece até Jornada nas Estrelas, né? Você tem nanotecnologia, que são robôs que você só enxerga com um microscópio. Você tem escritórios de coworking, você não precisa mais montar um escritório, você usa o coworking. Você tem a saúde hoje toda conectada, você vai fazer um teste de esforço físico, bota um monte de sensores em você e você pode estar chipado com isso. Você tem cidades inteligentes, você sabe que horas que chega o ônibus, que hora que chega o trem, que horas que chega o metrô, você se conecta com tudo. Casa inteligente, que você liga e desliga as coisas com o toque do teu celular. Carros autônomos, que a gente já falou. Computação cognitiva, que eu acabei de falar para fazer aprendizado. Bioprint, eu uso agora impressora 3D para ficar imprimindo chocolate, queijos. A gente está começando a imprimir órgãos humanos a partir de célula-tronco. Então, muito provavelmente, daqui a uns anos, transplante vai ser impresso com impressora que gera, né, você pega a célula-tronco, né, e vai gerando
substância para poder imprimir um coração, um pulmão, vai mudar demais a vida. Você tem os drones, você tem projeção holográfica, quem viu aí Star Wars, viu um monte de projeção holográfica, isso vai cada vez ser mais realidade. Você tem a realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? É você usar aquele óculos e parece que a coisa está flutuando no ar em cima de você, ou visto por um aplicativo no celular, pela câmera dele. Você tem bots e RPA, que eu já falei, que são robôs de processos automáticos. Bot você tem no Telegram, você tem na URA, e você tem os cobots, que são aqueles robozinhos que eu mostrei para você, aquele vermelhinho com a cara bonitinha. Então, isso tudo já é uma realidade, já está acontecendo. São esses benefícios que você já está tendo agora, de primeira mão. Olha uma fábrica nos Estados Unidos usando o Baxter, que é um cobot da Rethink Robotics, que eu te falei. Ele pode fazer isso tudo que está embaixo, manipular isso tudo. Então, ele aprende, ele tem, você pega, liga uma chavinha nele e fala assim, aprendizado. Aí ele para, a câmera foca em você, você começa a mostrar e ele vai filmando o que você está fazendo, depois ele pega o braço dele e começa a fazer, você vai ajustando, pronto, ele aprendeu. Olha que coisa, tá? Você tem uma empresa chamada Tuxa, que fica lá em São Francisco, tá? O Bill Gates, junto com a Melinda Gates, doou 2 milhões e 300 mil de fundos para eles desenvolverem vacinas e remédios para erradicar a malária, a tuberculose. Você tem a Atom Wise, que já está começando a descobrir e está começando a tentar remédios contra o ebola. Tá? Então, hoje, você tem aqui a Tuxa, o que está em projeto de execução sobre fibromialgia, sobre imunidade, sobre oncologia e outras coisas, em que fase que está o projeto? Está em descoberta, já está em pré-clínica de teste, ou já vai para a vacina. Então é por isso que a medicina está acelerando. E você está recebendo fake news, como é que consegue fazer uma vacina tão rápida? Está aí, estou mostrando para você o porquê. A própria Google, há muito tempo a Google usa satélite, usa machine learning para entender que aquele caminho está com trânsito, porque os carros estão andando devagar demais, e ela usa inteligência artificial para tomar a decisão e dizer qual é o outro percurso que você deve fazer. Então, por isso que você vê todo mundo andando lá com o Waze aberto da vida. Para quem não sabe, o Waze é da Google. Aí você tem o quê? O que mudou? Antigamente a gente usava táxi, o táxi era caríssimo, você usa o Uber. O que os taxistas querem fazer? Querem destruir tudo com braço, com assassinato, ou seja lá o que for? Não vai rolar, não vai acontecer. Vai ter a mudança, não importa qual é. Hoje você tem um hambúrguer de planta, você vai no Burger King, você vai nesse fast food, tem lá hambúrguer de planta. Eu adoro, eu amo, é maravilhoso. Você hoje faz tudo de casa, home office, no computador. Você tem o Zoom, você tem o Teams, não é? A pandemia provou isso. Você tem descobertas maravilhosas do universo com Rubble, mais inteligência artificial, machine learning, isso tudo muda. Você tem app para tudo quanto é lado. Isso tudo porque atrás de você tem o quê? Tem uma máquina pensando em inteligência artificial. Então o mundo mudou sim, mas tem muita oportunidade aparecendo aí. Que oportunidade aparece? A gente tem um monte de oportunidade de vaga sobrando. Desenvolvedores e engenheiros de software, profissionais de cibersegurança, ou seja, tem muita gente tentando invadir as informações dos outros, profissional de marketing digital. E aí, quando eu falo marketing digital, eu abro copywriter, social media, web designer, gestor de tráfego e por aí vai. Olha quanta coisa você pode fazer. Tá? Agora tem que estudar, tem que ir atrás. Você tem cientista de dados para mexer com Big Data, que acaba virando um especialista em inteligência artificial. Você pode ganhar dinheiro como afiliado, você pode ganhar dinheiro como youtuber, você pode ganhar dinheiro como produtor de filmagem para youtuber. Então, tem uma gama enorme de coisas, só que é novo, então é difícil. Você talvez tenha demorado aí 5, 6, 8 anos para exercer a tua profissão hoje, agora você vai ter que aprender tudo da noite para o dia. Então vai começando devagar, vai aprendendo, vai interagindo, toma cuidado com o tipo de curso que você compra. Eu comprei um monte de curso que depois eu me arrependi,
mas eu sempre olho aquilo como eu subi um nível. Então, já não compro mais esse tipo de treinamento assim. Eu já sei que isso aí é só enganação. O cara mexe com gatilho mental, você compra, mas o conteúdo é escasso. Então, eu comecei a pesquisar, ser mais rigoroso na escolha dos treinamentos. E aí, em cima disso tudo, uma nova geração está surgindo. Que novas gerações são essas? São uma nova geração que pensa no trabalho colaborativo. Elas não pensam linear, elas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Elas são multidisciplinares, elas estão conectadas com tudo. Tá? Elas são imprevisíveis de forma exponencial. Ele está ali trabalhando para você, ele está dando 110%, mas na cabeça dele aquilo ali só é um trampolim para o que ele realmente quer e deseja. Então essas pessoas são diferentes para você trabalhar. E como é que você vai liderar elas? Aí você vai fazer o meu treinamento de líder exponencial, você vai ter que aprender a desaprender e reaprender tudo novamente, porque é bem diferente lidar com essas pessoas. Então, para encerrar aqui, eu quero lembrar a vocês que o mundo não mudou, gente. O mundo está mudando e você está dentro desse mar. E quando você está dentro desse mar, eu te pergunto, ou você se afoga, ou você nada de braçada, ou você pega um barco, ou você pega um iate, você pega uma lancha, você pega um navio. De alguma forma você tem que se movimentar, senão você afunda. E eu estou te mostrando que tem muita oportunidade aí na mesa, tanto de trabalho quanto de negócio. E aí, se eu fosse você, já pensava fortemente em começar a olhar isso com mais carinho. Estou aqui para te ajudar, para que você amanhã não seja pego de calça curta. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. O grande problema do Brasil é que se promete muita coisa e se conta muita mentira. Então, isso destruiu muita credibilidade do marketing digital, do social media, de vender no YouTube, de vendas de treinamento online, de marketing multinível. Então, toma cuidado, pesquisa, vai a fundo, não faça nada no desespero. Então, antes que entre no desespero, comece a se preparar. Combinado? É isso. A gente se vê no próximo treinamento. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente se fala, tá bom? Abraço, tchau.